Olá, eu sou o Gabriel. Hoje eu vou estar participando do podcast. Mas antes de começar, ative o sininho, deixa o like e compartilha. Roda a geração do futuro. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre herdeiros e sucessores, o legado, a responsabilidade e os futuros das famílias. E para começar, novamente estamos aqui com o Hugo. Olá, tudo bem, Gabriel? Tudo bom. Eu agora que vou falar para você, seja mais uma vez bem-vindo, né? Hoje você que está aqui com a gente também nessa atividade que nós estamos fazendo semanalmente aqui no podcast agora, que é essa ferramenta. E é um assunto muito interessante falar, né, da diferença entre ser herdeiro e ser sucessor, né? Sim. É uma coisa que eu acredito que não somente o campo escolar, mas o campo das relações, né, como um todo, seja família, trabalho, né, e a escola em si, ela precisa trazer um pouco mais desse conceito. Então, estamos aqui em plateia, com o pessoal de casa, o pessoal que está aqui, e é importante, eu acredito que no final desse nosso bate-papo aqui de hoje, vai esclarecer muita gente que, inclusive, está nos assistindo de casa, né? Hugo, hoje eu percebi, justamente hoje, sobre esse tema, sobre herdeiros e sucessores, que você trouxe os seus filhos aqui no bastidor para assistir. Uhum. E isso vai ajudar muito para a gente falar sobre esse assunto. Sim, sim. Né? Porque a gente vê que na nossa cultura foi ensinado tudo errado, né? Uhum. E que as crianças de hoje em dia, família, pessoas, estão tudo querendo herdar isso, mas não estão querendo arcar com as responsabilidades. Estão tudo querendo fugir delas. Sim, sim. Você disse bem, né? O pessoal que trabalha aqui conosco, eu sempre falo, né, aqui, que tudo que eu procuro fazer, seja com vocês aqui nos treinamentos, e até com os meus filhos que estão aqui hoje, né? Sim. Uma já participa e é ativa nas coisas. O mais novo que está aqui está ainda meio chateado, como a gente está vendo aqui, né? Mas é porque ainda está se desenvolvendo, está construindo consciência, né? Meu filho mais novo que está aqui, o João, vendo a gente, tem 10 anos de idade. Sim. Mas uma coisa que eu carrego muito dentro de mim, e eu procuro trazer isso muito até para os pais próximos a mim. Quanto mais cedo você começa a inserir seus filhos num campo de rotina, fazendo eles enxergar a responsabilidade do que vai ser o futuro dele. Com certeza. Tá? É melhor. A Vitória, por exemplo, eu procuro sempre trazê-la para cá, todos os sábados. Eu sei que muitos pais que estão aqui me assistindo vão pensar assim, poxa, Hugo, mas eu não tenho essa mesma possibilidade que você está tendo de levar o meu filho, de repente, no meu ambiente profissional. É uma verdade. Mas eu me lembro muito bem, por exemplo, do meu pai. O meu pai, ele sempre foi trabalhador. Sempre trabalhou em empresas, né? A última empresa que meu pai trabalhou foi da minha própria família, mas meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi meu pai em casa sentado vendo TV. Meu pai estava sempre se mexendo, sempre trabalhando. E isso, para mim, foi muito importante, porque isso modelou meu caráter como adulto, né? E hoje, por exemplo, meus filhos estão aqui e sabem disso. Eu não paro de trabalhar. Eu estou sempre me mexendo, sempre. Quando eu vejo que minha vida está relativamente, vamos dizer assim, Gabriel, um pouco confortável, né? Não tenho nada que fazer. Alguma coisa eu vou inventar. Porque eu via isso do meu pai. Sim. Então, e o meu pai, ele fazia algo que era muito interessante na minha época, né? Com a idade dos meus filhos. Meu pai ele trabalhava numa panificação, né? Para quem não sabe, existe diferença de padaria e panificação. Alguém aqui sabe a diferença de padaria e panificação? Panificação a gente vai estar mexendo com todo tipo de massa, não é isso? É quase isso. A padaria é geralmente o que a gente conhece aí fora, né? Você vai, compra o pão, né? Tá, a padaria, né? A panificação ela é uma fábrica de pão. Então ela não é uma padaria, ela é uma indústria que fabrica vários tipos de pães e fornece esses pães. Por exemplo, na época a empresa que meu pai trabalhava era uma fábrica que fornecia pães, né, e derivados, né, de trigo para contratos que eles tinham com o governo. Então
Então, entregava caminhões entregando pão para presídios, para indústrias, fábricas, né? E até repartições públicas. Então, meu pai, ele era o gerente financeiro dessa fábrica. E aí, o que meu pai fazia quando eu era garoto? Meu pai me levava todo sábado com ele, que era um dia de, digamos assim, mais tranquilo, né? Que a fábrica estava menos operacional. E eu estava em casa, né? Porque eu estudava durante a semana. E aí, meu pai me levava para trabalhar todo sábado com ele. E aí, eu ganhava lá o meu dinheirinho trabalhando sábado. Isso eu tinha 12 anos, 13 anos de idade. Isso para mim foi importantíssimo, Gabriel. Porque ali eu comecei a perceber o valor do recurso financeiro. Sim. Né? Isso me criou uma cultura muito legal. Por incrível que pareça, Gabriel, até hoje eu me lembro a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro dinheiro que eu conquistei com o meu trabalho. Lá eu fazia o seguinte, meu pai me colocava lá, aí eu ajudava os padeiros lá, né, a galera da fábrica a limpar, eu carregava saco de farinha, fazia o que dava para fazer, lógico que dentro da minha estrutura. Lavava o carro do dono da fábrica, aí o dono da fábrica, lava meu carro aí, eu ia lá lavar o carro dele, aí ele ia lá... Dispensar. E aí eu ganhava lá o dinheiro por lavar o carro dele, e eu não me esqueço até hoje, na minha época, na minha adolescência, sabe essas marcas de roupa? Sim, sim. Né? Na minha época tinha uma marca de roupa que era muito em evidência, chamada Salada das Marcas. Eu não sei... Talvez eu falando aqui hoje, quem está nos assistindo em casa, de repente for da minha época, quando eu falar Salada das Marcas, se você lembra da Salada das Marcas, minha avó deve tu é velha guarda igual a mim. E eu me lembro porque era uma marca que assim, era moda da nossa época, porque a Salada das Marcas era assim, eles botavam SDM, eu tô fazendo propaganda, de repente a Salada das Marcas dá volta, né? Aí você comprava assim, as bermudas, aí vinha SDM e tal. Eu me lembro até hoje, o meu primeiro dinheiro que eu ganhei. Eu fui no shopping e comprei uma bermuda porque era o meu sonho. Porque na escola eu já tinha uns garotos que ganhavam roupa dos pais e tal, e eu não tinha condição financeira de acompanhar essa galera. Então, meus pais eles não tinham muitos recursos. Eu estudei em escola particular, eu conto isso para todo mundo, porque o meu avô financiou. Sim. Sua avó financia o seu curso, né? Financia muita Eu acho coisa. muito legal, cara. Quando eu conheci sua avó aqui, me deu uma janela emotiva muito grande, porque o meu curso, vou contar para você agora, quem pagou meu curso foi meu avô. Meus pais na época não tinham condições financeiras de arcar. Foi esse curso que mudou tudo, né? Foi esse curso que mudou tudo. Assim como esse curso me mudou muito a minha vida. Para quem não sabe, o Gabriel hoje é um dos treinados aqui da gente que conseguiu trabalhar, né? Conseguiu emprego, né? Não é à toa que tá com a Reila ali também que tá se desenvolvendo. Essa galera aí, ó, é isso aí. O Davi que tá aqui, João que tá começando agora, né? Todos que estão, a Alice tá aqui hoje também, tudo aí nos assistindo, Laís, Brendinha tá aqui hoje que participou no último podcast. Claro. A gente acredita demais em vocês. Eu falo isso claramente. Eu não tenho dúvida do potencial que vocês vão se tornar. A gente tem um desafio muito grande aqui na Fortaleza Cursos de mostrar para o empresário que está do outro lado dessa câmera assistindo a gente que a juventude da geração de vocês, sim, tem algo muito bom para entregar. Não é o que estão dizendo aí fora que vocês não querem nada, nada disso. Porque um dia eu fui adolescente, eu fui jovem e tinha vontade, e na minha geração era a mesma coisa. Todo mundo dizia que jovem não valia nada, que não queria nada. Tem vários problemas. Jovem é problemático mesmo. Isso é normal, gente. Vamos lá, quantos aqui que estão aqui hoje que tem medo do futuro? Tem alguém aqui com medo do futuro? Todo mundo. Pode. Eu também tinha. Isso é super normal. Então, realmente, a gente precisa subir o nosso nível de consciência, e é o que eu bato toda semana aqui em cada podcast. Eu falo, a culpa não é do jovem, a culpa é do formador. Sim. A culpa é do adulto que resolveu... Agora, eu não sei o que aconteceu nessa geração, Gabriel, com toda certeza, mas parece que o adulto... O adulto parece que está se eximindo da responsabilidade de transmitir o conhecimento para a juventude. Não estou dizendo que são todos não, tá? Mas eu vejo boa parte dizendo assim, coisas como, por exemplo, eu prefiro deixar o meu filho decidir. Minha filha está aqui, meu filho está aqui. Sabe qual é o dia que a minha filha Vitória, que está aqui, vai ter poder de decisão na vida dela? 18. 18? Não. Nada. Olha lá, ela já fala nada. Poder de decisão da Vitória é o dia que ela sair da minha casa e ela foi viver na casa dela. O dia que ela tiver a capacidade de se manter financeiramente sozinha,
eu sempre ensino para eles isso. Procure trabalhar com algo que te gere sustentabilidade para você ter condição de se manter e com isso você ir vivendo dos seus sonhos, do que você deseja, mas busque a base, né? O trabalho digno, diligente para ser ali autônomo. Porque no meu caso, eu me casei com 27 anos, tá? Foi quando eu saí de casa. Eu saí de casa com 27 anos. Caraca. Até os meus 27... Detalhe, eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Na minha época, a gente começava mais cedo. Mas vamos pegar assim, ó, do meu primeiro emprego de carteira assinada com 15, 16 anos, até os meus 27 anos, eu prestava conta com a minha mãe e com meu pai. Porque eu morava no teto deles. Então, não era... E detalhe, eu ajudava em casa. Eu lembro até hoje, o meu primeiro salário formal, que eu peguei o meu salário, minha mãe me deu a conta de gás e falou assim, a partir de agora é contigo, amigo. Eu falei, o quê? Pô, mãe, eu não ganho tanto assim, não. Ela, não importa. Eu vou te dar uma conta barata para você pagar. Na época, eu fiquei com uma raiva da minha mãe. Pô, quem não fica? Pô, eu queria gastar comigo, pô. Mas ali eu entendi o que minha mãe estava fazendo. Minha mãe estava me ensinando a gerar senso de responsabilidade financeira. É isso que eu ia falar agora. Hoje eu sei, por exemplo, ó, o pessoal de casa levantou a mão. Pode falar o pessoal de casa que levantou a mão? Pode falar. Pode falar. Levantaram a mão aí. Quem foi? De repente esbarraram. Bom, se quiser, boa tarde. Ah, boa tarde. Seja bem-vindo. Quando precisar, pode abrir o microfone para falar também. Que a gente também está transmitindo o pessoal de casa. Sim. Muito bom o pessoal de casa. Pode participar. E eu me lembro disso, fiquei com raiva da minha mãe, porque eu era adolescente, a gente fica com raiva mesmo. Adolescente é revoltado mesmo, isso é normal. Se você é adolescente e vendo ter suas revoltas com pai e mãe, tem alguma coisa errada. Isso é normal, super normal. Mas eu entendi. Por exemplo, hoje, Gabriel, mesmo como empresário, muita gente não entende isso, tá? Todo mundo às vezes olha um empresário e acha que empresário é tudo podre de rico, né? E não é bem assim, não. O desafio financeiro que o empresário ele tem, obviamente, ele é diferente do trabalhador, né? Porque você vai estar trabalhando, você ganha o seu salário. O empresário, normalmente, muita gente não sabe disso, mas geralmente quem começa um próprio negócio, às vezes trabalha sem ganhar nada, porque você tem que pagar todas as contas. Eu me lembro quando eu comecei aqui, eu não ganhava R$1 daqui. A minha grande preocupação quando eu comecei aqui era de pagar as contas para continuar em pé. E como que tu não desistiu? Resiliência, entendimento sobre o que é sucessão, que é o que a gente está falando. E aí, tudo bem? O que é sucessão? E é o que a gente vai falar hoje. Então eu me lembro muito bem disso. Minha mãe me ajudou muito me dando essas pequenas contas para pagar. Me ajudou. Por quê? Porque eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei aqui na Fortaleza Cursos, quando a gente recebia os primeiros pagamentos ali na secretaria, pô, a minha vontade era de pegar o dinheiro e gastar torrar. Torrar. Não, mas eu tinha um aluguel para pagar, eu tinha os funcionários para pagar, então eu tinha que pagar tudo para depois, sobrou. Cara, eu fui ter sobra, a primeira vez que eu fui ter sobra foi meses depois. Pensei que você fosse falar anos depois. Não, geralmente assim, é um número que o Sebrae dá, né? Que toda empresa nova quando abre, a curva dela de estabilização geralmente são 2 anos, tá? Mas com 6 meses você já consegue fazer algumas retiradas e consegue se mover, mas você tem que ter uma consciência financeira muito forte. E isso foi muito importante para mim. Mas eu só me tornei, eu posso afirmar para vocês aqui, sabe quando eu me tornei adulto mesmo, adulto? Quando eu me casei. Porque, ó, para você ter uma ideia, eu abri a Fortaleza Cursos, eu tinha 22 para 23 anos. Eu ainda morava com a minha mãe. Ah, você ainda não conhecia? Não, eu não era casado. Eu me casei com Marina com 27 anos, tipo 5 anos depois que eu abri aqui. E agora ela... E hoje a Marina, hoje quem manda é a Marina. Todos aqui já sabem disso, que quem manda é a minha esposa. Mas o ponto central qual foi o grande divisor de águas na minha vida? Não foi nem abrir a Fortaleza Cursos, você acredita? Foi eu me casar. Porque quando eu me casei, eu saí da casa da minha mãe, porque querendo ou não, vamos ser práticos. Quando a gente mora com os nossos pais, mesmo a gente já tendo o nosso dinheiro, a gente sabe que tem aquele suporte. Com certeza. Deu ruim, meu pai ainda é vivo, minha mãe já é falecida. Glória a Deus por isso que hoje eu não preciso acionar meu pai.
tá? Mas eu sei que se eu precisar de alguma coisa, né, Ele vai tá lá. eu posso pedir ajuda. A única coisa que meu pai é aposentado, e aí ele fala assim pra mim, poxa, meu filho, o único problema é que a tua decisão profissional hoje te coloca, às vezes, em dívidas, né, e compromissos financeiros que a minha aposentadoria não cobre. Então, o que eu posso fazer é te ajudar com o que eu tenho. Mas, graças a Deus, eu não preciso pedir ajuda ao meu pai já há muitos anos. Mas o início, por exemplo, da minha trajetória aqui profissional, meu pai me ajudou. E agora você que ajuda ele. E hoje eu ajudo meu pai dentro do que posso. Então, assim... E por que eu trouxe meus filhos hoje para cá? Para eles estarem aprendendo com tudo isso e criarem responsabilidades. Eu sempre falo para eles, se vocês estão olhando para cá, para isso aqui, achando que é de vocês, eu nem sei se vai. Não é, Vitória? A Vitória sabe disso. Até porque a Vitória também tem outros desejos. Ela quer fazer outras coisas da vida dela, o João ainda está se descobrindo. Mas eu sempre falo para eles, ó, a hora que eu me aposentar, eu vendo tudo, falei isso no último podcast, vou pros bailes da terceira idade com a minha esposa e eu não quero saber, cara. E eles vão ter que viver a vida deles. Sim. E é essa a diferença. O que é ser herdeiro e o que é ser sucessor? Sucessor seria você arcar com as responsabilidades? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né? E é importante demais, principalmente vocês que são jovens e os jovens que estão nos assistindo e os pais também que estão nos assistindo. Eu vou falar como pai. Eu, como pai, a minha última preocupação, ou melhor, eu não tenho preocupação alguma em deixar herança para os meus filhos. É sério, não tenho. Herança para os meus filhos, eu não faço questão de deixar. Se eu puder deixar alguma herança nisso tudo, busquem conhecimento, aprendam com o que vocês estão vendo, acertem mais do que eu errei, porque eu não poupo meus filhos de mostrar para eles os meus erros. Sempre falo isso com eles, não olha para mim como um super-homem, porque eu erro pra caramba. Agora, não usa os meus erros como uma justificativa para vocês serem ruins na Terra. Sim. Ah, eu sou assim porque meu pai... Não, eu errei, beleza. Mas não aprenda com o meu erro para fazer o certo. Correto. E esse, para mim, na minha concepção, é a primeira base do que é ser um sucessor. Qual é a diferença do herdeiro para o sucessor? O herdeiro, ele tem até... vocês sabem que eu uso muito a referência bíblica para falar sobre isso. Sim. Mas a gente tem, por exemplo, a própria passagem do filho pródigo. Filho pródigo, você tem dois perfis de filhos, no texto de filho pródigo, que Jesus conta a história do filho pródigo, que era o pai, que ele era dono de tudo. Todos conhecem a história de filho pródigo aqui? Alguém conhece a referência do filho pródigo? O pai era dono de tudo, ele tinha as terras, ele tinha tudo. Ele tinha dois filhos. Um desses filhos virou para o pai e disse assim, pai, porque para o judeu, preste bem atenção nisso, na cultura judia, quando um filho chega para um pai e fala para o pai vivo, tá? Pai, me dá a minha herança. Ele está dizendo para o pai dele assim, ó, eu já não te vejo como um homem vivo. Para mim você morreu. Então me dá a minha parte da herança. Então isso, para a cultura judaica, inclusive, é um absurdo. Tipo assim, cara, o filho, execrou o pai. E aí o pai vai e dá parte da herança do filho dele. Aí quem conhece a história sabe, o filho pega essa parte da herança e vai gastar. E vai curtir a vida doidado, né? Bebida, festas, mulheres, está lá escrito, tudo lá. Vai curtir. E aí o que acontece? Que infelizmente o herdeiro, o que ocorre com o herdeiro? O herdeiro, ele percebe que pela família dele, ele tem condições financeiras de receber algum recurso. E aí ele quer receber esse recurso antecipado para curtir e não entende que hoje ele é uma pessoa abençoada porque ele tem uma condição de ter uma família que pode dar para ele uma estrutura para ele começar a se lançar. Sim. Esse é o ponto. Já o sucessor, ele tem uma cultura diferente. Porque o sucessor, ele entende o seguinte, cara, eu estou inserido aqui nessa família. Beleza. Pô, eu vou aprender com eles. Para quê? Para que eu, como próxima geração deles... Não erre o que eles erraram. Não erre pelo que eles erraram, primeira coisa. E segundo, construa algo que seja maior do que a primeira. Sim, para o próximo... Para o próximo vir nessa linha. Sim. Então, o que eu mostro sempre para os meus filhos? Procurem ser melhores do que eu fui. Não me acho bom. Mas eu falo para eles,
vocês hoje têm condições de serem melhores do que eu estou podendo ser. Porque eu tenho uma limitação. Eles estão aprendendo com as minhas limitações, pô, isso aqui, e a partir daí eles tomam a decisão. Então, todo sucessor, ele, inicialmente, na cabeça dele, ele começa com uma filosofia de herdeiro. Sou filho de alguém, né? A nossa herança é essa, né? O seu sobrenome é a herança nominal dos seus pais, Sim. que você carrega, né? Alguns carregam, outros ainda, infelizmente, não carregam. Quando você fala de herdeiro, você está se referindo ao campo financeiro? Em tudo. Uma das áreas, obviamente, é a parte financeira, que é a parte mais latente. Hoje, por exemplo, quando a gente vai falar sobre herança e sucessão, quem está assistindo o título do podcast vai fazer logo a analogia, né, a referência direta à parte financeira, que é um outro grande problema também. Um índice, por exemplo, que o próprio Sebrae dá. Filhos que herdam empresas dos pais. Você sabe qual é o índice de quebra dessas empresas? Não. É mais de 90%. Caraca. Pasmem, mais de 90%. Por quê? Aí você vai ver o porquê. O problema todo, na maioria dos casos, tá? É porque os pais, que eram os donos das empresas, não ensinaram os filhos da base a entender como é que era a fonte de sustento deles. Porque, por exemplo, meus filhos, eles estão em casa, pai, quero comer. Aí eles chegam em casa, eu coloco um saco de compra para eles vão comer, não vão? Sim. Agora, quando eles vêm para cá e vê o que o pai está fazendo, eles estão começando a entender, peraí, para o meu pai levar comida para dentro de casa, ele tem que estar fazendo meu pai sai para trabalhar, está lidando com gente, negocia. Não cai da árvore, não. Existe um preço que se paga. Então, quem está nos assistindo aqui hoje, eu deixo sempre isso aqui. Ó. Se vocês ainda têm seus pais vivos, Hugo, meu pai é aposentado, tudo bem, mas pergunte o que seu pai fez. Não, meu pai ainda ele é financeiramente, né, e profissionalmente ainda ativo. Pergunta o que ele faz. Quais são os desafios que o seu pai, que seus responsáveis hoje vivem para trazer o sustento para dentro da casa de vocês? Isso gera uma cultura emocional muito forte na vida de vocês, para vocês entenderem o que é o trabalho. Trabalho envolve esforço, dedicação, resiliência, paciência, envolve tudo isso. E aí, ontem a gente estava na imersão aqui, o Nicolas, no final da imersão, o Nicolas que já participou do podcast sim, aqui, sim. Pô, o Nicolas está, assim como você, como a Brendinha, todos aqui, né? E todos que ainda vão participar. A Rela, que começou agora com a gente, já veio para a imersão, falei, chama, porque a gente vê pelo perfil que Pedro está aqui hoje também, daqui a pouco também vai estar com a gente na imersão. Eu vendo o Nicolas ontem, e eu vendo o Nicolas quando entrou, essa mudança, falei, cara... Melhorou muito. Isso é o quê? É sucessão. Sim. Porque eu não quero que vocês estejam aqui somente para... estudar. Isso é a minha obrigação. Uhum. Os pais de vocês, os responsáveis de vocês estão pagando para vocês terem conhecimento, e essa é a minha obrigação. Mas o que eu espero? Eu espero que vocês saiam daqui muito maiores, pô. Sim, aprender com todas as aulas de sábado. Pô, que seja. Pô, Hugo, como eu tive vários, por exemplo, que já trabalharam conosco, que hoje são empresários e falaram, cara, eu aprendi a ser empresário porque eu convivi com você. Então, hoje eu tenho a alegria de dizer, eu tenho pessoas, por exemplo, hoje que já são empresários, trabalharam conosco, eu tenho gente que eu tenho ex-funcionários aqui que hoje são executivos financeiros. E os caras, eu não tenho dúvida, de repente eu não tenho dúvida, estão muito maiores do que eu. E eu fico feliz pra caramba com isso que eu falo, pô, é a próxima geração que está fazendo maior do que eu fiz, pô. É isso. Ser sucessor é você entender assim, cara, eu tô aprendendo, mas eu tô aprendendo... E passando para os outros. Eu vou à frente, mas eu sei que eu tenho capacidade de fazer algo ainda maior. O sucessor, ele precisa fazer algo maior do que seu antecessor. A cultura da sucessão, ela é assim. Hugo, graças a Deus eu tenho um pai que tem recurso, está me deixando um patrimônio. Tem muita gente que está nos assistindo que de repente está nessa situação, né? Que os pais em vida estão construindo um bom patrimônio para eles. Tem alguma coisa de errada com isso? Não. Nenhuma. Mas ele como filho precisa entender assim, o dia que meus pais forem embora, eu preciso ter condições
financeiras de manter o patrimônio que eles deixaram. Ou até deixar maior. Ou transformar isso em um ativo financeiro na minha vida. Porque hoje o que acaba acontecendo com o herdeiro? Vou dar um exemplo. Por exemplo, vou pegar um exemplo imobiliário, onde a gente vive aqui. Tem muitos imóveis, por exemplo, onde a gente mora aqui hoje na nossa região, que você não consegue vender e nem negociar. Por quê? Porque os pais morreram, deixaram para os filhos, mas os filhos não têm condição de manter os imóveis. Então não tem como fazer nada. E às vezes perde. Por que perde? Porque não tem condições financeiras de continuar mantendo aquilo que os pais deixaram. O que é o sucessor? O sucessor ele é um visionário. O sucessor é aquele que olha para a pessoa e fala assim, cara, eu estou nesse ambiente aqui. Cara, o que eu estou aprendendo desse ambiente para construir riqueza para a minha vida, mas que vai começar em mim para passar adiante. Porque o maior sentido de riqueza não é a riqueza que você constrói para você. O maior sentido de riqueza é o que começa através de você e é passado para os outros. Que multiplica para todos os outros. Gabriel, e quem está aqui nos assistindo, grave isso. Vou dizer para vocês assim, quem me acompanha sabe disso, eu sou um cara de muita fé. Eu não falo sobre religião, vocês sabem disso. Sim. Mas eu falo sobre fé. E eu demorei muito a ler a Bíblia e até me converter. O que é converter? Tem gente que fala assim, Hugo, o que é converter? Converter é o ato de você mudar a sua linha filosófica de pensamento. Tá? Às vezes você vê uma pessoa religiosa que fala assim, eu me converti, né? O que é se converter? Converter não é você assumir uma posição religiosa. Se converter é você mudar a sua forma filosófica de enxergar a vida. Eu acreditava que a vida era dessa maneira. Cara, eu entendi o sentido, por exemplo, da própria palavra de Deus que fala sobre prosperidade. Cara, isso fez total sentido na minha vida e eu converti a minha forma de pensar sobre finança, sobre tudo. E agora eu sigo o plano que Deus fala para eu seguir, que é o mesmo plano que ele ensinou a Salomão. Deus ele ensinou um plano a Salomão sobre prosperidade. Salomão lhe aplicou esse plano e foi abundantemente rico em áreas da vida dele que ninguém dava nada. Isso é a conversão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu aprendi de relações sociais assim, ó, o segredo é a alma do negócio. Quem já ouviu esse termo aqui? Alguém já ouviu esse termo? O segredo é a alma do negócio. Isso era muito comum de ser dito na minha época. Ó, que você aprender, não passa adiante não, tá? Porque se você passar adiante, pode vir alguém tomar isso de você. Às vezes vocês vão ouvir isso na vida de vocês, tá? Eu posso afirmar para vocês que isso é a maior besteira que existe. Naturalmente, quando você passa adiante o teu conhecimento, aquilo que você aprende, você gera uma cadeia de prosperidade. Porque, pra você ter uma ideia, a Bíblia fala assim, ó, o reino de Deus é o reino das riquezas circulantes. Não, ele não fala sobre concentração, ele fala sobre... Circulante. Então, aí você vai me perguntar assim, Hugo, por que você se reúne todo sábado com os jovens aqui? Porque isso é uma lei de prosperidade para a minha vida. Cada sábado que eu venho para cá, cada sábado que eu transmito conhecimento para vocês, cada sábado que eu estou fazendo a juventude de hoje mudar o padrão de pensamento e começar a evoluir, e daqui a pouco, eu não tenho dúvida, chegar meia dúzia que está aqui nessa sala, de chegar para o pai e falar assim, pai, eu vou começar a trabalhar, porque agora eu vou começar a construir e me movimentar. Pai, olha só, mãe, eu tenho medo de viver, isso é normal, mas eu já entendi uma coisa, que o medo vai sempre me acompanhar. A gente precisa um pouco de caos, né? O caos precisa para eu me mexer. Cara, eu vou fazer, tô a fim de botar realmente a minha vida em movimento e vou. E aí vocês vão ver que à medida que você se movimenta, as coisas começam a acontecer. É verdade, desde que eu entrei aqui, mudou completamente a minha vida. As aulas de sábado me transformaram de um jeito que eu nem pensava. Em pouco tempo que eu estava aqui estudando, só aprendendo informática, eu comecei a vir. E vocês vieram aqui só pela informática, né? Correto. Correto. É muito engraçado, por exemplo, tem muitos pais que ligam para cá, e até jovens, né? O Cauã sabe disso. Quanto que tá o curso? Eu quero saber quanto é que é, porque eu vou pagar, e quanto que é o curso? Aí eu falo, não, você tem que vir aqui. Aí a pessoa fica, não, porque, pô, parece que não quer dar o preço, né, e tal. Aconteceu. É natural, Aconteceu. Eu sei, imagino que vocês tenham pensado isso. E na realidade você entendeu o porquê. É porque a gente não vai falar só do curso, a gente vai falar sobre uma transformação mesmo. Foi isso. Então, e aí eu te pergunto, por exemplo, se hoje eu fosse dar preço nisso para você, tem como dar preço? Das aulas de sábado? Teria como eu dar preço? Não.
Acho que muita gente acha que nem é vir, entendeu? A questão, Gabriel, é o seguinte, por exemplo, aí é o que eu vou te falar agora. Quanto custa para mim ver você que chegou aqui cheio de dúvida, hoje está trabalhando? Sabe quanto isso custa para mim? Nada. Em relação, muito. Não. Vou te falar tá, muito. Entendi. A Como outra coisa. recompensa que eu tive em ver você conseguindo ter emprego, como eu sonho que vocês estejam exatamente no mesmo campo que você está. Esse é o meu sonho. A gente trabalha aqui nessa direção. Cara, eu me lembro, o Gabriel conseguiu o trabalho. Cara, eu vibrava, não foi? Eu falei, cara, glória a Deus. Mas por quê? Porque eu entendo que a riqueza, ela tem que ser circulante. A riqueza, ela tem que estar em movimento. Se eu olhar para a minha vida e dizer assim, cara, eu quero... Hugo, por que você abriu... Eu afirmo isso para vocês. Com 22, 23 anos, quando eu comecei a Fortaleza Cursos, eu comecei pelo mesmo princípio que a maioria das pessoas começa uma empresa. Eu comecei essa empresa para ficar rico. Como todo mundo Quebrei pensa, a cara, porque eu lutava igual um maluco, fiquei chateado muitas das vezes e falei assim, cara, eu não sei nem se eu vou ficar rico com isso aqui, que, mais gasto do que ganho, me irritava, porque eu tinha uma ideia errada. Como hoje muitos aqui vêm para cá, por exemplo, quero fazer curso de marketing digital. Aí eu pergunto, para que você quer, né, Cauã? Para que você quer o curso de marketing digital? Não, porque eu quero aprender a trabalhar com internet. Eu falei, fala a verdade. Aí ele vai falar assim, tá bom, porque eu sigo um cara, eu vou de, não, porque eu sigo fulano, e fulano fala que tem um faturamento de 100 mil por mês. E eu quero ter um faturamento de 100 mil por mês. Eu falei, cara, legal, eu também quero. Primo rico, aquele cara. O primo rico, eu fico, cara, vou te falar, eu fico maravilhado. Olha só, eu não estou fazendo ódio ao conhecimento não, tá? Eu acho super bacana você ir lá no podcast do Primo Rico ou qualquer outro, tá? Para aprender o que os caras ensinam. Mas você precisa criar consciência de entender que a vida é uma escada. Sim. Tá? Ontem mesmo eu comecei a fazer o marketing digital aqui e você estava falando sobre nicho, subnicho, que tem aquele negócio lá do funil e todas essas coisas. Isso fez crescer mais a minha mente como até assim para a vida, entendeu? Perfeito. E aí é o que eu ponto. Por exemplo, Hugo, eu trabalhando com marketing, quanto será o meu faturamento? Vai depender de mim mesmo. Essa é a grande questão. Por quê? Porque hoje, muitos jovens e até adultos, tá? Começam a se desenvolver em uma área profissional olhando o recurso financeiro, o quanto vai ganhar com aquilo. Aqueles cursinhos que o pessoal vive postando aí, faça crescer R$100 para R$10.000. Isso é o que mais tem. E esse é o grande problema, porque o que acontece? Quando você trabalha pela grana, entenda, nós trabalhamos para receber porque a gente precisa se manter. Mas quando você trabalha pelo dinheiro, fica cansativo. Porque quando você trabalha pelo dinheiro, nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Mas quando você trabalha pelo propósito e, logicamente, você se torna remunerado, né, condizente ao que você trabalha, começa a fazer mais sentido. Porque, por exemplo, hoje eu afirmo para você, Hugo, você trabalha pelo recurso financeiro? Óbvio. Claro, por quê? Porque eu tenho custas para manter, pô. Tenho 2 filhos ali pequenos, meu irmão, que não para de comer. Quando eles entram em férias escolar, então, eu falo, Jesus, me ajuda, cara. As dívidas chegando. Cara, eu saio de manhã, que nem ontem. Ontem eu fui de manhã na padaria, comprei, na minha cabeça, tá? Comida do café da manhã da semana. Quando eu cheguei à noite, não tinha mais nada. Eles comem o dia inteiro. E olha que estão indo para a escola. Eu falei, cara, o que tem aí? É um tubo que entra em cima, já sai e não para. Eu falei, que isso, gente? Aí minha mulher, tem que passar no mercado. Eu falei, de novo? Essa é a realidade. Então, trabalho pelo dinheiro? Não vou fazer ódio ao dinheiro, trabalho. Mas isso não é o que define a missão daquilo que estamos fazendo. Fala, Cauã. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Quando eu tinha 14 anos, que eu comecei aqui, bem novo ainda, né? Eu sempre saía de casa... Fala um pouco mais alto para a câmera. Eu saía de casa, vinha para cá para poder fazer curso, e eu vinha como se eu já fosse um grande empresário, que às vezes eu sentava aqui no computador para fazer digitação, e eu me sentia digitando. Saía daqui com minha mochila, saía como se fosse a pessoa mais importante do mundo, assim como a Roberta também. Ela saía de casa como se ela fosse trabalhar, e ela não tinha emprego nenhum.
Uhum. né? Então acho que a gente tem que olhar muito pra frente e não pro momento que a gente tá, sabe? Inclusive, isso é tema do nosso treinamento de desenvolvimento aqui. A maneira como você começa a se determinar hoje em relação ao seu futuro é aquilo que você vai se tornar. Posicionamento, né? Posicionamento. Sabe com quantos anos, Calma, que eu decidi ser empresário? 7 anos de idade. Eu tinha um tio que era financeiramente... Eu era criança, imaturo. Eu olhei o meu tio por parte de pai. Sabe aquele tio distante? Sim, que o tem tio grana, rico? O tio rico. Tem sempre um. Eu tinha um tio rico, né? Rico pra caraca mesmo. Ó, os dois não param, ó. Vai virar erro de gravação, porque eles não se cegam, né? Eu tinha um tio rico, que eu não tinha muito contato com ele. Então, nas vezes que eu ia nas festas de família, eu via aquela coisa bonita, né? Aquela vida rica. Aí eu virava, quando eu voltava pra casa, com a minha mãe e com meu pai, eu falava assim, mãe, pai, quando eu crescer eu quero ser empresário igual meu tio. Eu falava, 7 anos, eu falava, meu futuro eu quero ser empresário. Aí minha mãe falava assim, tadinha. Minha mãe, ela me dava o que ela tinha, né? Como é que você é rico, menino, se tu é pobre, não tem dinheiro? Aí eu quero ser rico, mas ela não é assim não, tadinha. Mas a gente quando é criança, a gente fala. Mas por incrível que pareça, cara, olha que interessante. Quando a gente é criança, a gente tem mais ousadia do que depois que vira adulto, vira adolescente, cara. Porque o princípio é o mesmo, cara, não muda. O que vai fazer você construir alguma riqueza na Terra é a tua força de vontade de se movimentar, mas acima de tudo de estar resolvendo o problema de quem? Dos outros. Já aprenderam, né? Dá bem. Porque o grande problema do jovem hoje em dia é porque quer resolver o seu próprio problema. É muito mais difícil. É mais difícil, pô. A gente prefere resolver os problemas dos outros. Uma coisa interessante que você falou, a gente quando é mais novo, a gente não pensa mesmo, tipo, eu quero resolver problemas, mas quando a gente cresce, a gente vê que é mais difícil. Aí o que acontece? Quando a gente é mais novo, a gente não tem essa noção de dificuldade. Então isso acaba meio que tirando a ambição de querer ter algo ou fazer algo para crescer na vida. Perfeito. E isso aí está diretamente relacionado, e o que você está falando, Davi, é muito importante, porque o que acontece? Uma coisa que vocês precisam entender, quer ver? A gente já teve esse treinamento aqui, eu não sei quem pegou. Vamos lá. Qual é a maior idade mental do ser humano? Biologicamente falando. Biologicamente falando. 25 anos. 25 anos. Isso, Brenda. 25. Biologicamente, a nossa percepção sobre responsabilidade, vida, eu estou falando da biologia humana. 25 anos. Qual é socialmente a idade que é declarada que a gente é adulto? 18. 18, né? Que é quando você agora... 16 pode votar, 18 até ver aquelas piadinhas, né? Ó, cuidado que agora com 18 você não pode mais fazer bagunça que vai preso. Não é assim que fala? Então, não é assim que... Pedro, Então, agora olha que interessante. Com 16 você já pode votar. Desculpa meu português claro aqui, não me deem strike. Alguém tem maturidade para votar com 16 anos? Não. Sinceramente falando. Eu não estou falando aqui sobre discurso político, não. Inclusive, ele está gravando em 2026. Daqui a pouco a gente tem eleição, né? E cada um tem o seu direito a voto, a sua opinião sobre voto. Mas a única coisa que eles devem fazer é pesquise o seu candidato. Por favor, não vendam seu voto para o churrasquinho, nem por resenha, né? Porque tem isso, né? Vai lá no churrasco de fulano que tá... Alice, a coisa eu já vi. Na minha época tinha, por exemplo, os adolescentes chegarem e falar assim, aí, vamos lá no churrasco do deputado tal, que vai ter eleição, o cara tá dando churrasco. Tem. Aí ele já comprava seu voto. Aí o cara já olhava, porque a gente é imaturo. Pô, cara, esse cara tem que ser eleito, pô. Já? O Cauã se entrega. Não pode não, Cauã. Então, olha que interessante. Aí você, quando é novo, você é imaturo, tu vê lá, por exemplo, um candidato dando churrasquinho. Cara, no interior, por exemplo, do Brasil, os caras dão caixa d'água, dão cisterna, pra pegar voto. Sim. É a realidade. E aí é muito engraçado. Por quê? Porque a pessoa, pelo nível de consciência dela mais baixo sobre esse assunto, o que ela faz? Pô, se esse cara for eleito, eu vou ter churrasco no final de semana. Não vou precisar nem comprar mais carne. Mas quem fez o churrasco foi ele, não foi? Exatamente. Né? Então a gente sabe muito bem como é que funciona. Mas a vida por si só, quando você vai crescendo, você vai entendendo essas coisas. 16 anos, você já tem muita percepção sobre vida. Sim. Mas
eu posso afirmar, porque eu já tive 16 anos e eu achava que eu tinha uma percepção sobre vida absurda com 16 anos. Porque a gente não tinha. Não tinha. Para você ter uma ideia, a minha primeira empresa, de fato, legalmente falando, foi com 18 para 19 anos. Mas com 16 anos, eu já fazia algumas coisas empreendedoras de forma arcaica e autônoma. O que eu tomava de volta era absurdo, porque eu era inocente. Com 16 anos, você é muito inocente com algumas coisas, porque você ainda não sabe como é que as coisas funcionam. Então, com 18, aí você já vai percebendo mais. Com 20, você vai percebendo mais. Mas aí é o que eu te falo. Mas como é que isso vai te ajudar, vocês que são mais novos, a começar a construir esse senso de percepção sobre o futuro? Sabe como? Trabalhando? Conversando com pessoas mais velhas. Isso é herança ou é sucessão? Sucessão. Sucessão. Segunda regra de sucessão. Segunda regra de sucessão. O grande equívoco que o jovem comete, o jovem da minha época cometia, os jovens de hoje cometem, e vocês vão ver na próxima geração, que vocês forem mais velhos, que os jovens da geração de vocês vão fazer o mesmo erro. É achar que o mais velho não sabe nada. Você não sabe nada da minha geração. Ah, como é que fala? Outro dia um veio falar que eu sou o quê? Old school? Não. Como é que é o nome? Como é que é o nome que vocês dão aí? Do quê? Quando a pessoa é mais velha e não entende Hã? Boomer. Cara, é tanto nome, cara, que... Não, pô, você não entende, tá? Hã? Aí agora tem o Beta também. Ah, você é Betinha, né? Sem aura. Ai, meu Deus do céu. Tem tanto nome hoje que eu fico... Olha, hoje em dia eu tô tendo que estudar para conseguir me comunicar com vocês não têm noção. Outro dia até no treinamento eu usei um termo, vocês ficaram me zoando. Eles ficaram me zoando, que eu fui tentar. Cara, a pior coisa do mundo. Acho que tu falou 6-7 alguma 6-7, né? Não sei o quê. Ah, cara, assim, peço desculpas, tá? Mas eu tô tentando me atualizar, né? Eu tô pegando aí vários livros para ler o dialeto de vocês. O manual de como lidar com o adolescente hoje. E olha, pra gente é um grande desafio, tá? Porque hoje é do jogo online, é cultura online, aí você tem a cultura offline e online, aí você tem que saber como falar. Pô, meu irmão, tem coisa que eu consigo entender, tem outras que eu não tenho na mínima ideia do que vocês estão dizendo, mas vamos embora. A segunda regra da sucessão. O mais velho sempre tem algo a ensinar para o mais novo. Já falei disso em treinamento, inclusive. Qualquer sistema monárquico, todo rei novo, ele monta um conselho do lado dele só de quê? De gente mais nova que ele ou mais velha do que ele? Mais nova. Mais velha? Mais velha? Qualquer rei novo sempre coloca do lado rei dele... novo. Um rei, quando assume um reinado novo, ele vem com conselho de anciãos, pessoas mais velhas do que ele. Para quê? Para ajudar ele a tomar as decisões sociais, porque ele sabe, cara, eu não tenho maturidade para conduzir certas coisas. Mas os antigos já sabem. O mais antigo tem, pô. Você vai arrumar um emprego, começou a trabalhar. Aí você vai querer pegar aconselhamento no teu trabalho com um jovem da mesma idade que a tua, então é mais novo que você. Cara, tá dando uma canelada absurda. Tu tem que conversar com quem? Conversa com alguém mais velho que você. Que tá lá mais tempo. Porque já passou por essa experiência antes. Isso é sucessão. O tio, pô, consegui meu primeiro emprego. Aí ele vai falar, pô, legal, cara, eu me lembro do meu primeiro emprego. Aí ele vai contar um pouco da história dele. Logicamente que a história dele, muitas das vezes, não tem nada a ver com a tua, né? Em relação às escolhas. Mas os exemplos que ele vai te dar aqui, cara, contribui com o teu destino ali. Porque relações humanas, elas não mudam, tá? Elas não mudam. Ó, interesses, mentiras, passagens de perna, decepções, má intenções, boas intenções, isso é relacionamento humano, tá? Qual é a única diferença? É que a decepção que a tua avó sofreu na juventude, a forma da decepção é diferente da tua experiência com decepção. Mas o princípio que levou à decepção é o mesmo. Pessoas. É verdade. A gente tem tecnologia à nossa volta, não tem? Computador, celular, tem tudo, né? Mas tudo desemboca onde? Pessoas. Em pessoas. Pessoas são pessoas. Não muda.
Você vê, você faz treinamento aqui com a gente, né? Sim. De negociação, de comunicação, não é? Aí você tá aplicando lá, não tá? Tô e tive que aplicar muito bem ontem, tá? Que ontem foi difícil. E funciona ou não? Funciona. E vou te falar, tudo que eu ensino para vocês aqui, você acha que eu reinventei a roda? Isso já é uma cultura que existe, ó, desde os antigos, dos primórdios. A única diferença é que com a ciência e a tecnologia, alguns pesquisadores pegaram padrões e construíram aprimoraram. nomenclaturas sobre padrões, porque estão estudando sobre aquilo, que os antigos não tinham ferramentas para isso. Mas a finalidade é a mesma. Então, uma coisa que eu vou afirmar para vocês, ó, para relembrar. Se no teu futuro, sucessão, você trabalhar constantemente para algo que as pessoas precisam e é necessidade social, você vai prosperar. Hugo, a gente vai começar agora o projeto, né, de Lab aqui dentro, né? Lab, Cultura Lab. A gente vai trazer propostas de tecnologia para a galera que está estudando tecnologia aqui. A gente vai ter um grupo que eu vou reunir e primeira aula que vocês vão ter comigo, eu vou levantar exatamente o seguinte. Problema. Fala um problema que está todo mundo reclamando. Dinheiro. Dinheiro, isso aí é normal. Só Saúde. saúde. Ah, saúde. Presta atenção. Reclamar sobre dinheiro, o problema não é o dinheiro. Vou repetir. Reclamar sobre dinheiro, o problema não é dinheiro. Por quê? Dinheiro tem valor moral? É o que eu faço com o dinheiro que determina o valor moral. Quando a pessoa ela reclama, porque eu tô sem dinheiro. Tá, você tá sem dinheiro por quê? Ou porque você tá fazendo uma má escolha, né? Ou porque você não tá se movimentando em direção a construir alguma forma de riqueza, tá? Porque isso é um princípio. O dinheiro, ele acompanha a necessidade. Eu não conheço ninguém que não faça algo que não seja necessário, que esteja com o bolso sem dinheiro. É impossível. Pode não ser milionário, mas tu não vê... Alguém conhece... Sempre tem, não tem? Aquela pessoa que fala assim, cara, esse cara sempre tem dinheiro. Pode Ele notar. tá sempre investindo. Não é somente investimento em si, Gabriel, mas é porque o que ele faz é necessário. Quem trabalha com necessidade sempre tem dinheiro. Um grande equívoco, por exemplo, da juventude. Eu quero viver do meu sonho. Tá, qual é o seu sonho? Meu sonho... Já falamos sobre isso aqui, né? O meu sonho... Aí o sonho da pessoa é uma parada que só ela que quer consumir aquilo ali, cara. Pô, maneiro, pô. Eu quero montar um aplicativo de, sei lá, de uma parada que só você no mundo gosta. Pô, maneiro. Vai construir riqueza? Não, porque só tu gosta, pô. Você tem que fazer alguma coisa que seja o quê? Necessidade social. Não é o que eu gosto, é o que o outro precisa. E a gente tá sempre precisando agradar os outros para conseguir aquilo que quer. Sempre. Então é isso, assim, é a segunda regra da sucessão, e aí entra o ponto importante. Aonde que vocês aprendem essas coisas? Conversando com pessoas mais velhas. A pessoa mais velha, ela sempre tem algo a contribuir com o teu destino. Cara, vai nela. Agora, lógico, cuidado com a pessoa mais velha que você vai pedir aconselhamento, né? Óbvio. Né? Vou pedir aconselhamento para um cara que não gosta de viver. Pô, tá... Deu ruim, parceiro. Vai dar problema. Melhor nem pedir. Então é isso, assim... Então, a diferença, o que é ser sucessor? Sucessor, eu entendo que eu preciso ser melhor do que o meu antecessor. O sucessor, ele tem um dever moral, social, de construir riquezas maiores do que os seus anteriores, os que vieram antes. Quando eu digo construir riqueza, não é financeira, é construir riqueza social. Cara, eu preciso devolver para a minha sociedade alguma solução melhor. João tá aqui, quer estudar programação, gamificação, né, João? Pô, o que você vai construir de riqueza para a sociedade com o seu jogo, com o seu projeto programacional? Construir riqueza. Vocês sabem que eu estou envolvido no desenvolvimento do sistema Pra Cá o Novo, né? Sim, ontem você me mostrou. Tu viu lá, né? Muito bom. Ficou bom, né? Muito bom. Aí você vê... Eu me interessei. Então, vai estudar programação para isso, você vê. Aí você fala assim, pô, por que você conseguiu fazer esse sistema na velocidade que você fez? Dor. Mas não é uma dor só minha. Aí, pasmo que eu vou te contar agora. Tu acredita que já tem empresário me ligando querendo comprar o meu sistema e meu sistema ainda não está nem pronto? Mas por que quer comprar?
Porque sabe que você... Porque eu tô resolvendo não a minha dor. Mas eu o tô problema do outro. Eu sento e fico pensando assim, cara, o que que esse cara vai ter de problema? Porque o meu problema é o problema do outro também. Aí eu fico pensando, então, na minha ferramenta, eu vou criar um recurso nela assim, porque esse recurso aqui vai resolver a dor do Davi. Aí ele vai te procurar. O Davi vai me procurar. Porque aí vem a grande sacada, tá? Todo sucessor ele tem essa visão. Eu tô construindo algo, mas que não vai resolver o problema só da Roberta. Mas vai resolver ao todo. Cara, tem muita gente que precisa disso. Por isso que aí vem a terceira regra do sucessor. Escutativa. Alguém sabe o que é escutativa aqui? É escutar, não é só falar, é sentir a dor da pessoa. Ouvir as dores que te cercam. Um lugar que eu amo estar perto é de gente que reclama da vida. Eu gosto, mas aí que tá o ponto. Mas eu não gosto pra finalidade da fofoca não, tá? Não, porque aí é perda de tempo. Ficar parado com alguém que só reclama, porque é gostosinho ficar ouvindo reclamação dos outros, não... Ai, não é bom não. Não é bom e gera inércia. Você vai ficar travado na tua vida, porque eu vou ficar ouvindo fofoca. Fofoca constrói alguma riqueza? Não, tu fica naquele ciclo vicioso. Mas você ouvir, por exemplo, pessoas que reclamam muito, é bom porque muitas das vezes elas soltam coisas ali que você pode construir alguma coisa que gera riqueza. Porque quem reclama muito de alguma coisa... Por exemplo, o cara que é porque, lógico, eu não vou entrar nesse mérito aqui de forma profunda. Mas, por exemplo, o próprio político. Todo político, quando ele começa o primeiro mandato dele, normalmente ele tem uma boa intenção. O problema é que o sistema é muito, muito ruim. Então o cara ele entra cheio de boa intenção de querer mudar o mundo. Mas na hora que ele entra, ele não Aí tem ele entra essas num coisas sistema pra- que tá todo viciado, com gente com vários hábitos. Aí o cara vai tentando e aí ele fica cansado, dizer assim, pô, cara, eu tô tentando mudar o mundo, mas não consigo. Oi, Cal. Ensina um exercício para a gente poder escutar a dor do outro, mesmo passando por dificuldades. Porque, por exemplo, às vezes quando eu estou passando por uma certa dificuldade, eu não sinto vontade de ouvir o problema do outro, porque eu estou passando por uma situação difícil, sabe? Entendi. Você está entendendo? Já entendi e vou te dar aqui a primeira afirmação sobre isso. Grave isso que eu vou falar agora. Alguém aqui já passou por uma situação similar do Cauã? Tipo, você tá bolado com a vida e ainda chega alguém do teu lado e começa a reclamar mais ainda? Eu já passei, mas... Aí tu não quer ouvir mais ninguém? Tipo assim, não quero mais ouvir ninguém. Eu não digo que eu ouvi, não querer ouvir, por exemplo. E aconteceu ter dias, o Gabriel sabe, né? De minha prima tá muito mal, ela tá muito mal. Eu retraí o que eu tava sentindo pra ouvir ela, mas aí depois eu fiquei mal, mas... Eu sou o oposto. Entendi. Então, geralmente, os maiores... Alguém sabe o que significa esse termo? Insight. Insight. Insight é as grandes ideias. Os maiores insights que eu já tive na minha vida vieram do momento que eu não estava afim de ouvir ninguém. Que eu estava bolado. Ouviu, Cauã? Não ouviu, tá vendo? Vamos lá. Os maiores insights que você vai ter na tua vida e que vai mudar a tua rota de prosperidade geralmente acontecerão nas horas que vocês estão mais irritados com a sua própria vida. Isso é verdade, porque, por exemplo, as oportunidades que chegaram por e-mail que eu queria só chegou no dia que eu tava no caos. Vou dar um exemplo, eu tava na van, meu cartão parou de funcionar, eu fiquei muito irritada, porque eu estava sem dinheiro com o meu cartão. Aí a notícia veio logo quando eu estava sem dinheiro e sem meu cartão. As maiores notícias. Vou dar o exemplo do próprio sistema. Por que eu desenvolvi o sistema? Sabe por que eu desenvolvi? Porque um dia o nosso sistema aqui parou de funcionar e eu fiquei num apagão de 2 dias aqui, sem trabalhar direito. Aquilo me gerou uma raiva, você não tem ideia. Aí eu liguei para a empresa dona do sistema, não dá para resolver, e eu pedindo ajuda e não dá para Aí você resolver. teve que pegar e resolver por conta Agora você imagina como eu não... Pergunta como é que eu não estava aqui nesse dia. Ninguém conseguia falar comigo, de tanta raiva que eu tava. Eu tava com muita raiva. Tá tenso aqui, Eu fiquei num caos dentro de mim absurdo. Por quê? Porque ali não é somente o sistema parar de funcionar. É o sistema parar de funcionar, o aluno ficar no apagão,
eu ficar num apagão, porque tem compromissos que passam ali dentro que eu preciso resolver, e eu tava no apagão. Imagina como é que eu não tava. Não é, mas aí foi com esse caos que você conseguiu fazer Ali algo me melhor. deu uma raiva que eu falei assim, eu vou construir o meu próprio sistema. Aí pronto, meu irmão. Aí eu já virei a chave. Bum! Aí eu entrei no... Pergunta ao Cauã. Aí eu entrei no módulo programador. Não parei. A minha raiva me fez fazer algo... Ficou legal? Ao ponto que as pessoas agora estão querendo o meu sistema. Então, eu já estou indo para uma outra linha de prosperidade, eu não tenho dúvida. Hugo, por que você está contando aqui agora? Porque agora o sistema já está praticamente pronto, então eu posso contar. Tá? Agora, um equívoco, tá? Deixa aqui antes de eu continuar. Não falem algo que está no teu coração para você desenvolver sem que você tenha algo que já está sendo feito. Vou repetir. Você chega perto de pessoas e fala assim, cara, estou fazendo curso porque eu quero trabalhar com tal coisa. Não faça isso. Toda pessoa visionária, toda pessoa sucessora, ela aprende uma regra básica de prosperidade. Não conta para todo mundo o seu sonho. Você dá testemunho. O que gera impacto é testemunho, não é sonho. Deus botou um sonho no teu coração, beleza? Se você começar a contar para todo mundo o teu sonho, adivinha o que vai acontecer? Não vai acontecer. Vai dar um monte de caô. Por quê? Você vai contar o seu sonho, não vai? Aí vai vir a pessoa e falar assim, ó, eu no seu lugar não faria isso não. Ih, tu quer fazer isso aí? Quem já não aconteceu isso aqui? Tô falando uma mentira? Não. Ah, tá. Mas e se a gente contar para pessoas certas? Então, perfeito. Tá? Até o próprio texto em Provérbios fala que numa multidão de conselhos haverá sabedoria. Só que o problema é que vocês escolhem os conselheiros errados. Jovem é fogo, mano. Eu sei que eu já fui jovem, cara. O jovem, ele tem um problema sério, né? Que se a gente não tomar cuidado, vaidade. Começou a fazer curso. Fazendo curso de quê, Davi? Tô fazendo curso de programação. Aí o Davi com os amigos dele, cara, tô fazendo programação por quê? Porque, cara, meu sonho é passar num concurso e tal. Aí começa a falar. Aí fala mais do que deve. Começou a se gabar. Porque aí Quando você... começa a falar, não para. Eu sou assim, quando eu começo a falar, eu não paro. Verdade, amigo, verdade. Olha, tá aqui confirmando. Resumindo, o que acaba acontecendo? Nessa multidão de conselhos que você vai falando, tem a galera maneira que vai apoiar o teu sonho e vai falar, pô, legal, tal. Mas vai ter, sempre tem um abençoado no bolo que faz assim, ó. Eu, no teu lugar, é ruim, hein? Aí quando você estiver lá em cima, ele vai te procurar. Sim, mas aí que fica pesado. Cara, é muito engraçado, porque assim, ó, eu, por exemplo, tenho conhecidos hoje, assim, que viram e falam assim, cara, quero ser empresário. Mas aí o cara vai falar isso, sabe onde? Churrasco. Não, porque eu tô com uma ideia de montar um negócio. Aí eu já fico olhando, eu falo, cara, tá cometendo uma falha absurda. Porque eu já sei. Aí eu fico só olhando. Aí o cara sai falando o que ele quer fazer. Não, porque eu vou montar uma empresa disso. Aí eu tô olhando, né? É, porque é assim. Aí tu olha. Aí, daqui a pouco sempre vem. Tu quer fazer o quê? Abrir empresa? No Brasil? Com imposto lá em cima? Com governo oscilante? Eu no teu lugar? É ruim, hein? Aí o cara, tu vê na mesma hora a pessoa assim, ó. Vai murchando. Lei da prosperidade, sucessores, aprendam isso. Vamos lá, já falamos sobre isso aqui. Toda prosperidade na vida começa a partir de uma dor. E toda dor ela vem acompanhada de uma luta. Pode observar. Quer ver um exemplo? Quantos aqui começaram a fazer o curso aqui? Não estou dizendo que aqui vai ser a principal fonte de prosperidade, tá? Mas, por exemplo, você começou a fazer o curso aqui, começou a dar tudo errado para tu sentir uma vontade de parar. Ah lá, aqui, a Reila já tá assim, ó. Pô, pior que foi, mano. Uma semana. Olha aí. É horrível, mas é a realidade. Hugo, então, como que a gente faz para passar de ter cabeça de herdeiro para passar para cabeça de sucessor? Perfeito. Cabeça de herdeiro. Toda cabeça de herança tem uma limitação. E essa limitação ela vai estar sempre direcionada ou pela tua história, pelo que te contaram, tá? Pelas crenças que colocaram na sua cabeça. Ah, você tem que ser isso. Ah, você tem que ser aquilo. Você não consegue.
Então, muitos nãos que vocês foram ouvindo ao longo da história de vocês começou a gerar uma certa limitação. E aí, com isso, vocês começam a fazer uma comparação com os antecessores de vocês. Então, como que você muda essa mentalidade? O mundo está em constante evolução. Isso é uma realidade. Então, o mundo vai continuar sempre evoluindo. Qualquer pessoa que se posiciona querendo evoluir vai ter crescimento. Agora, o crescimento ele vai sempre vir acompanhado de luta e esforço. Quanto mais cedo vocês ressignificarem isso na cabeça de vocês, mais rápido vocês prosperam. O exemplo que eu dei, eu peguei uma dor, uma revolta que eu estava passando e eu fui caminhar na direção de resolver aquilo ali. Agora eu consegui algo até E melhor. eu consegui algo melhor. Por quê? Agora, foi fácil para mim? Não foi. Porque quando eu passei pelo problema, por exemplo, aqui dentro da empresa, meu sistema dando problema, e eu com caos dentro da minha cabeça, com raiva, e aí eu tinha que sentar para começar a produzir, porque esse é um grande passo também importante. É o primeiro passo da mudança que é o mais difícil de fazer. Quando eu parei para pensar assim, cara, eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim, primeiro com a raiva eu fiz assim, ó, eu vou fazer um outro sistema. Raiva. Quer saber? Eu não vou mais me sujeitar a viver desse jeito. Eu vou resolver isso agora, eu vou fazer um novo sistema, aí com raiva. Aí eu sentei, primeiro passo, como começar? Isso é super normal. E aí o que eu vou afirmar para vocês, tá? A mentalidade sucessora, ela tem que pensar assim, ó, é o pequeno passo que gera grande mudança. Não fazer nada não gera mudança. Você precisa sair da sua zona de conforto. Como? Dou o primeiro passo. Hugo, mas o meu primeiro passo não está perfeito. Ninguém falou que vai ser. Cara, a minha vida inteira, eu posso te afirmar, Gabriel, eu mais errei do que acertei. Na realidade, até hoje é assim. Eu muito mais erro do que acerto. A gente está aqui no podcast agora. Já deu problema na câmera aqui umas 3, 4 vezes, não é? Por quê? Porque é assim a vida, a gente erra. Só que quem está vendo a gente no canal, já com vídeo editado, vai ter essa percepção? Não. Então, os bastidores da vida é assim mesmo. A gente erra. Cara, eu tava produzindo sistema, cara, errando pra caraca, porque eu já tava muito tempo sem programar. Aí caraca, aí tu tem que lembrar daquela informação, ir atrás. Mas aí uma coisa que também é importante vocês nunca esquecerem, tá? Tudo que você hoje faz não é por acaso. É para contribuir com o teu destino lá na frente. Eu estava até na outra edição falando sobre isso. Quando eu comecei a estudar programação, eu ficava me perguntando, para que eu estou estudando programação? Cara, eu já estava bem fazendo as paradas que eu estava fazendo, aí um amigo meu virou para mim e falou assim, cara, por que tu não estuda programação? E ele na época falou para mim, cara, isso aí é a língua do futuro. Aí eu não levava isso a sério, gente, eu estou falando de 10 anos atrás isso. E ele tinha razão. Aí o que eu te falo, se eu não tivesse feito isso lá atrás, cara, hoje eu estaria, por exemplo, com um problema ainda maior. Não que eu não teria capacidade de resolver, teria que buscar uma solução em outro lugar. Mas essa é a questão. Movimento. Então lembra sempre disso. Toda decisão que vocês tomarem vai sempre dar medo nos primeiros passos. Em seguida vai vir um monte de luta, um monte de coisa vai acontecer para tentar paralisar. Mas você permanecendo no movimento daquilo ali, você rompe. Quando você rompe, aí as coisas começam a andar. Porque a vida, ela só bonifica quando você se torna autoridade em algum assunto. Eu vou repetir. A vida, ela só te bonifica quando você se torna autoridade naquele assunto. Traduzindo, por que que hoje você está aqui? Por que que hoje a sua avó confia em pagar o curso aqui? Que ela acredita em mim. Porque ela acredita em primeiro lugar em você, tudo bem. Ok? Mas por que que ela pagou aqui? Porque ela viu o valor e ela viu a instituição. Agora, tudo que eu vivi até você chegar aqui, ela vai estar preocupada? Não. O que ela vai estar preocupada é o seguinte, essa pessoa ela tem autoridade para fazer isso pelo meu neto? Então a vida ela te recompensa pela autoridade daquilo que você se torna. Entendeu agora? Você não vai ser recompensado porque você viveu da sorte. Você vai ser recompensado daquilo que você permaneceu fazendo e fazendo bem e aperfeiçoando. Errei. Cara, errei. Faz parte da vida. Errei. Chora,
fica bolado, Só não pode ficar se lamentando. só não pode se lamentar eternamente. Cara, fulano dá mais certo do que eu. Não. Fulano continuou fazendo o que tinha que fazer e você parou no meio do caminho. É essa a lei da prosperidade. Todo mundo que deu certo na vida quebrou a cara várias vezes. Eu conheço empresário muito bem sucedido que o cara quebrou 3, 4 vezes. Ele falava pra mim, cara, minha vontade era desistir de jogar tudo pro alto. Eu me achava um inútil. Fui dar certo na 4ª, 5ª vez. Eu fui dar certo na 4ª vez. Eu quebrei nas minhas 3 primeiras. Pô, tomei volta, fui enganado, fui feito de bobo, de otário, me achava esperto, que eu era jovem, eu achava que entendia das coisas, pegava cara mais velho do que eu que me enrolava. Natural, gente. Faz parte da vida. Então, ponto central. Aí vai entrar também. O que vai te ajudar também na cultura de sucessão? O que a gente treina aqui toda semana. Qual é o nome do método que a gente trabalha aqui? Altar. Altar. Tu lembra quais são as letras do altar? Lembro, ó, alinhamento. Não. Começa na autoconsciência. Autoconsciência, leitura, tempero, alinhamento e resultado. Resumindo, você passa pelos 4 Pra chegar no resultado. para chegar no resultado. O problema é que a gente quer logo o resultado. Por isso que quebra a cara. Cara, por exemplo, você quer ir para uma entrevista de trabalho, como você passou, o que você teve que fazer? Autoconsciência. Quem eu sou? Cara, eu tenho medo. Já admiti que tá nervoso. Já admitiu que tá nervoso. Então você já foi para tua entrevista acreditou dizendo, se eu começar a gaguejar, ficar nervoso, porque é autoconsciência. Segundo, leitura. Fazer a leitura com quem eu estou conversando. Como é que é o comportamento dessa pessoa? Terceiro, tempero. Como eu vou falar com a pessoa? Quarto, alinhamento. Como eu vou me alinhar à situação? E aí, quinto, resultado. Resultado. Então, quando você começa a respeitar esses movimentos da vida, você muda a sua percepção sobre a vida. Grave sempre isso, todo mundo que está aqui, que está nos assistindo em casa. A vida te recompensa pelo esforço e permanência naquilo que você faz. Ela não te recompensa por sorte. Por isso que eu sempre... É um dado. A galera da Arbet aí, mais ganha dinheiro ou perde? Perde. Porque tenta sorte. Não está construindo nada. Hoje em dia, inclusive, já falam sobre isso. Ministério da Economia adverte. Aposta online não é investimento. Já viu que agora eles são obrigados a dizer isso em propaganda. Por quê? Porque não é investimento. Você está tentando dar um palpite, porque você entende um pouquinho de esporte, você vai. Aí você dá bom aqui, mas daqui a pouco não se sustenta. Por quê? Quem é que se sustenta? É quem trabalha com aquilo. Hugo, para fechar o podcast de hoje, qual é o ensinamento que você deixa para os nossos pais e para o futuro da nossa geração? Eu vou além, tá? Tá. Se eu puder dar um aconselhamento para os pais e para vocês que são filhos, porque hoje vocês são filhos, mas amanhã se tornarão pais. O aconselhamento, se é que vocês me permitem aconselhar, em primeiro lugar, deixando claro aqui, que é apenas um compartilhamento sobre as minhas próprias experiências, Sim. tá? Você, pai que está aqui me assistindo, mãe que está aqui me assistindo, vó, responsável de um jovem hoje que está aqui me assistindo. Primeiro aconselhamento que eu quero dar para você. O adolescente jovem que está na tua casa, ele ainda não tem maturidade suficiente para tomar suas próprias decisões. Ele é grande, ele já se desenvolveu biologicamente, mas emocionalmente, mentalmente, ele ainda está numa jornada de desenvolvimento. Continue ainda exercendo a autoridade que Deus te confiou sobre a vida dele. Essa é a primeira coisa. É o que eu falei mais cedo, né? Não sei se vai entrar aqui, que a gente vai ter que editar, porque deu problema durante a gravação hoje. Mas os meus filhos, por exemplo, eles só terão autoridade sobre a vida deles Quando morarem sozinhos. o dia que eles morarem sozinhos. Então é isso. Os pais precisam continuar exercendo autoridade sobre os filhos. Filho adulto, filho pronto, é o filho que agora sim fez a transição, tá? Ele saiu da parentela dele para viver a sua própria vida. Enquanto está dentro da casa, ainda precisa ter o respeito sobre os pais. Porque é lei, porque hoje quem é que está ainda exercitando a autoridade dentro de casa? São seus pais. Quando você entende isso, você começa, inclusive, a ser abençoado, porque a própria Bíblia fala que o filho que respeita, né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prósperos na terra. O que quer dizer com isso? O princípio da honra é, eu mesmo sendo adulto, eu falo por mim, eu tenho 42 anos. Quando meu pai, com seus quase 80 anos, me chama para conversar, eu sento, pois não, pai.
Aí ele fala com autoridade de pai. Às vezes eu entendo que até o que ele está falando não está fazendo muito sentido, mas eu o respeito como pai e eu deixo ele falar. Às vezes é cansativo para mim também, eu entendo, mas o princípio da honra te leva à prosperidade. Então, pais, continuem exercendo a autoridade que você tem sobre seus filhos. Filhos, continuem obedecendo e respeitando a autoridade que seus pais têm sobre vocês, mesmo quando adultos, porque sempre o mais velho tem algo a contribuir para a juventude, tá? Terceiro, jovens, cuidado com os aconselhamentos. Cuidado com quem você pede conselho. Para mim não faz muito sentido. Por exemplo, até eu já dei esse exemplo aqui. Eu estou procurando emprego. Aí eu vou pedir aconselhamento para um amigo que também está na mesma luta que a minha tentando arrumar um emprego. Vai fazer muito sentido? Não faz. Eu tenho que pedir ajuda para quem? Para quem já está trabalhando. Pô, Gabriel, tu conseguiu um emprego. Cara, o que tu fez? Humildade, pô. Me ensina aí. Faz total sentido, pô. O cara conseguiu. Então, isso é super importante. Então, a partir daí, tudo começa a ressignificar. Caminha sempre nessa direção. As coisas vão acontecer. E, acima de tudo, cuidado com o imediatismo. Perdão, o que é imediatismo? O que é imediatismo? Querer as coisas na hora. Sim. Por exemplo, hoje, cara, infelizmente, muitos influenciadores estão capitalizando rios de dinheiro com isso. O cara hoje tem gente que está vendendo aí na internet um curso de pós-doutorado em 2 dias, pô. Mas tem de tudo hoje na internet. Um pós-doutorado o cara vai ter que fazer, sei lá, 2 anos. Aí o cara, pós-doutorado em 5 aulas. Que isso? Porque não é só o conhecimento, gente. É a habilidade que você tem que se desenvolver. Quer ver um exemplo aqui? Alguém aqui tem coragem de ir para uma mesa de cirurgia com um médico que fez um curso online de 5 aulas? Não. Eu vou além. Alguém tem coragem aqui de ser operado por um robô hoje em dia? Não. É ruim. Eu não teria. Tem um ser humano por detrás operando a máquina para tomar uma decisão de repente? Porque a máquina ela faz conta matemática. O cálculo matemático da máquina. Então eu preciso de um ser humano aqui, ó, para quando a máquina for assim, vou costurar para cá, ele falar assim, não, pera lá, mas pera aí, tem uma veia aqui, um vaso aqui, calma aí. É isso, gente. Então, quando você começa a entender essas coisas da vida, tudo começa a fazer um sentido diferente. Então, cuidado com quem você empresta seu ouvido, cuidado com quem você pede aconselhamento, não conte sonhos, conta testemunho. Eu falo do sistema aqui hoje com vocês, por quê? Porque ele está quase pronto, ele já está rodando, na realidade. Eu posso dizer até que ele está pronto. Eu estou aperfeiçoando algumas coisas no final dele, mas ele já está, o pessoal já está trabalhando. Sim. Agora, se eu chegasse e falasse assim, cara, pô, estou com uma ideia de fazer um sistema, aí começasse a contar para todo mundo, o cara fala, ih, sério, vai ficar noite sem dormir para fazer alguma coisa? Aí começa a vir os aconselhamentos ruins. Então, lembrem sempre disso, toda decisão de prosperidade envolve esforço, e eu posso afirmar na geração de vocês, o maior esforço é o da mente. Cara, vocês vão ter que lutar muito com a mente de vocês, com a própria mente e com a opinião dos outros. O meu pai, ele sempre fala, toda vez que coisa de estudar e aquilo, querer crescer na vida, ele sempre fala que o mundo não é dos inteligentes, mas sim dos esforçados. Perfeito. Tem uma frase que... Gravem sempre essa frase, tá? O esforçado sempre sobressairá o inteligente. Não tem jeito. Cara, o melhor dos mundos é o inteligente ser esforçado. Sabe por quê? Porque tem uma relação aí. Aqui eu prometo que eu termino. O inteligente, ele é inteligente, então ele sabe, tipo assim, na cabeça dele, ele pensa assim, ó, dá pra resolver daqui a pouco porque eu pego as coisas rápido. E aí ele caminha mais pro campo da preguiça, entendeu? Tipo assim, isso é fácil. É igual talentoso. Pô, só eu sei fazer. Aí essa de isso eu sei fazer, o cara não faz. E tem um treinamento que eu já dei sobre isso. Quer ver um exemplo? Vocês preferem, vamos lá, pegar 2 animais aqui. Você prefere ser o cavalo ou o jumento? Um cavalo. Todo mundo quer ser cavalo, né? Tipo aquele negócio do... Cavalo ou jumento? Não. Cavalo ou jumento? Cavalo. Todo mundo quer ser cavalo, né? Jumento. Eu quero ser o jumento. É porque eu sou um velho igual o Jeff Ghost. Eu quero ser o jumento. Vou contar pra você o porquê que eu quero ser o jumento. O cavalo, ele tem um porte bonito. Ele corre pra caramba, beleza?
só que ele precisa parar mais vezes para beber água, comer capim, porque ele se cansa mais rápido. O jumento, ele bebe a aguinha dele, ele come o capim dele, ele vai no trotezinho dele, ó, e ele percorre distâncias muito maiores do que o cavalo, com o mesmo nível de consumo que o cavalo teve. Então, resumindo, às vezes na vida, Gabriel, é aquela história, a gente olha as coisas muito bonitas e acha que é o melhor caminho, e não. O que te recompensa é a constância. O que te recompensa é a disciplina. O que faz as pessoas te contratarem, o que faz você se tornar um grande empresário, o que faz você se tornar um grande profissional é a constância do que você continuou sempre fazendo. Cara, eu já tentei fazer tanta coisa na minha vida, mas eu sempre voltava a dar aula. Por quê? Porque era a coisa que eu sempre fazia. É a forma como as pessoas me enxergam. Você entende isso? Então é esse o princípio. E o esforço, ele recompensa. E o talento, é muito bom a gente ter dom, a gente ter talento, mas por incrível que pareça, o que gera resultado é esforço. Bom, e por hoje é só. Não esqueçam de ativar o sininho, compartilhar e deixar seu like. E não esqueçam que semana que vem tem mais um episódio da Geração do Futuro.